Vamos então dar sequência à nossa gravação do estudo do livro da doutora Marlene Nobre, A Alma da Matéria. Ali vai ser abordado os temas: qual a contribuição do espiritismo à medicina? Deve-se copiar gente? Fabricar embriões humanos? Esse livro responde a essas e a outras questões. Em busca do modelo espírita. Não há dúvida de que a noção de pessoa para a doutrina espírita é a do ser que tem uma dignidade intrínseca, ontológica, conferida pela presença da alma, o elemento imortal de origem divina, que necessita do corpo físico como um instrumento para aprender e evoluir, continuadamente, através de encarnações sucessivas. Esse ponto é fundamental para distinguir o conceito espírita de pessoa dos demais. O princípio da reencarnação, segundo o qual o espírito passa por um número incontável de corpos físicos, assumindo, portanto, inúmeras personalidades, até depurar-se com a aquisição do bem maior, a sabedoria e o amor plenos. Cremos que a denominação modelo personalista espírita, ou algo assim, seria mais adequada para exprimir o modelo ético que emerge dos princípios espíritas. Para fixarmos, no entanto, um modelo, é preciso buscarmos as respostas para duas perguntas essenciais. Primeiro, o que é vida? E segundo, o que é uma pessoa? Origem da vida. O Espiritismo defende, desde março de 1860, a partir da segunda edição de O Livro dos Espíritos, a evolução contínua e gradual de todos os seres através da filogênese, que possibilita a individualização do princípio espiritual, valendo-se do buril do tempo. Assim, criado por Deus, o espírito, sob sua forma de simplicidade, a de princípio inteligente, inicia a biogênese, estagiando nas formas mais primitivas, os seres unicelulares, prosseguindo depois aos pluricelulares, até atingir a fase humana. É a caminhada ininterrupta do ser, do átomo ao arcanjo, da simplicidade à ignorância, à sublime aquisição da sabedoria e do amor, rumo ao arquétipo para o qual foi criado. Diz aqui a nota 11 da segunda parte. Questão 540 de O Livro dos Espíritos. A lei da evolução através da escala filogenética também está contemplada na mesma obra, entre outras nas questões 604 e 607. Estudem também a Gênese no seu capítulo 6 e 10, ambos de Allan Kardec. Não deixar de ver também as revelações do século XX, feitas pelos espíritos André Luiz, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, de Emmanuel, A Caminho da Luz e O Consolador. Seguindo com o livro. Desse modo, durante bilhões de anos, o espírito modela os seus envoltórios. A matéria que ele retirou do charco do limo da terra e animou, partindo dos cristais minerais até atingir a complexa maquinária do corpo humano. E os outros dois principais envoltórios sutis, o corpo mental e o perispírito, invisíveis à tecnologia terrestre existente. Digo eu, a leitora, recomendo mais uma vez o livro Perispírito e suas modelações, já presente aqui nesse canal, como audiolivro comentado. Continuando. A doutrina espírita reconhece o grande valor da teoria neodarwinista, mas o caso, um dos seus pilares, bem como o de outras teorias complementares, Orgel, Eigen, Gilbert, Monod, Dawkins, Kimura, Gould, Kaufmann, é insuficiente para explicar a origem da vida. Como afirma o bioquímico Michael Bay, dizer que a evolução darwiniana não pode explicar tudo na natureza não equivale a dizer que a evolução, a mutação e a seleção natural não ocorram. Em termos de microevolução, os seus pressupostos foram confirmados. Bem, porém, faz uma ressalva importante, a mesma que fazemos. O que se pede é explicação científica detalhada
passo a passo, que mostre como a mutação aleatória, a seleção natural poderiam construir estruturas complexas e intrincadas, como, por exemplo, o olho humano, o cílio, o flagelo, a coagulação sanguínea e outras. Até agora, tal explicação não foi dada por nenhum dos ardorosos defensores do acaso. Como? Base da evolução. Nota 12 da segunda parte. Veja a argumentação de Michael Berry no excelente livro A Caixa Preta de Darwin, sua parte terceira, no capítulo 8. Mais uma vez eu repito que toda essa bibliografia estará no último filme desta série. Seguindo, do mesmo modo, outra teoria, como a de auto-organização, Prigogine, Maturana e Vilela e outros, não explica a transição entre as organizações vivas e as inorgânicas. A respeito dela, afirmou Paul Davies. A teoria da auto-organização ainda não oferece nenhuma pista sobre como se dá a transição entre a organização espontânea ou auto-induzida, que, até nos exemplos não biológicos mais elaborados, ainda envolve estruturas relativamente simples. E a organização genética das coisas vivas, altamente complexa, é baseada na informação. Isso está no O Quinto Milagre, em seu capítulo 5º. A teoria do planejamento inteligente de Michael Bay, Lynn Margulis, Igor Krishka, Bogdan, me perdoem sempre a pronúncia desses nomes estrangeiros, por favor. Estão fundamentadas na extraordinária maquinária celular, no estudo de estruturas complexas, o olho humano, coagulação sanguínea, etc., no jogo de convenções inexplicáveis, ligações covalentes, estabilização topológica de carga, ligação gene-proteína, quiralidade esquerda dos aminoácidos e direita dos açúcares, nos cálculos matemáticos que demonstram a impossibilidade estatística 101.000 contra 1 de se juntar ao acaso 1.000 enzimas das 2.000 necessárias ao funcionamento de uma célula. Nota 14. Na impossibilidade de dar maiores detalhes, os interessados em dissecar essas questões, recomendo o meu livro O Clamor da Vida. A teoria do planejamento inteligente é a que mais se coaduna com a revelação espiritual. Nós, espíritas, somos, portanto, evolucionistas, criacionistas. Acreditamos na evolução do princípio espiritual, fruto da criação de Deus, através da escala filogenética em encarnações sucessivas. Aceitamos os pressupostos de Darwin para a filogênese. Distinguimos, no entanto, seus pontos fracos e obscuros, vislumbrando soluções a partir das revelações espirituais, que a explicam como um processo evolutivo que se dá nos dois planos da vida, o físico e o extrafísico, sob orientação de gênios construtores, espíritos condutores do progresso humano, impulsionando o ser do charco para a luz, da animalidade para a consciência sublimada. Nesse longo processo evolutivo, o espírito constrói não apenas o corpo físico, mas igualmente o espiritual, o perispírito, constituindo de matéria ainda desconhecida, que tem significado parecido com o dos campos imateriais e estruturadores da forma, referidos como campos mórficos, ressonância mórfica por Hubert Sheldrake e campo biomagnético por Hernande Guimarães de Andrade. Nota 15 da segunda parte. Há mais informações no livro O Clamor da Vida, em sua parte 3, capítulo 5. E ainda perispírito e suas modelações, já citado para os leitores. Concomitantemente com a evolução desse envoltório sutil, desenvolve-se o organismo físico, e é essa evolução dupla que permite sejam guardadas, no elemento extrafísico, os benefícios da seleção natural, das mutações, sob a tutela de espíritos instrutores e depois passadas a novas gerações com excepcional sucesso. O processo evolutivo é extremamente complexo e ainda estamos muito longe de abarcá-lo, mesmo com as valiosas informações espirituais que já nos beneficiaram. Sabemos que a Terra primitiva é o mundo das proteínas e não do RNA, ácido
ribonucleico, ou RNA. Como se supõe, devendo-se partir, portanto, da influência delas sobre o aparecimento dos demais componentes da célula elementar. Do mesmo modo, é preciso aprofundar o estudo da geometria das diversas substâncias celulares para determinar suas funções. E é todo um percurso de cerca de 3 bilhões e 400 milhões de anos, cálculo estimado da biogênese, que precisa ser mapeado e decifrado capítulo a capítulo. Em um estudo sobre os fundamentos da bioética, cremos que é muito importante abordarmos a questão da origem da vida, porque concordamos com a observação do ilustro físico Dr. Paul Davies em O Quinto Milagre, quando afirma que na origem da vida está o significado da própria vida. Pessoa na visão espírita. Para a doutrina espírita, o valor da pessoa humana está encravado na própria origem da vida, porque esta só pode ser explicada pelo planejamento inteligente, que nos leva ao grande planejador e a considerá-la como um bem outorgado e indisponível. Hoje, com todos os avanços da ciência da vida, os pesquisadores nunca criaram vida em laboratório e não conseguem explicar, pelo simples acaso, como é que átomos se transformam em homens, seguindo caminhos tão engenhosos que o próprio cientista tem tanta dificuldade para descobrir. Como já nos referimos, é muito difícil explicar o funcionamento das estruturas sofisticadas, como, por exemplo, repetindo o olho humano e a coagulação sanguínea, mostrando passo a passo como se juntaram, pela obra do simples acaso, substâncias químicas tão especializadas em perfeita harmonia nas reações bioquímicas mais complexas das quais participam. Do mesmo modo, é preciso lembrar que todas as outras respostas que ainda não foram dadas pela ciência, inclusive a da origem da extraordinária maquinária celular. Hoje, os argumentos em favor da vida outorgada e indisponível vêm da própria ciência. A sacralidade da vida, portanto, origina-se do princípio espiritual, criação divina e imortal, que ele inicia na biogênese nos cristais, individualizando-se a cada nova existência, ao longo da escala filogenética, até envergar finalmente o corpo humano, maquinária fantástica, construída por ele mesmo com a ajuda dos gênios construtores. Com essa visão muito mais ampla e abrangente do ser humano, compreende-se que o espírito que o anima já foi lapidado pelo tempo. Não é criado, portanto, no instante da concepção, na existência corpórea, mas tem origem muito mais antiga. No instante da concepção, o espírito liga-se ao novo corpo com a finalidade de encetar um novo projeto existencial. Segundo informações espirituais, nem sempre o zigoto ou embrião inicial tem um espírito presidindo a sua formação. Nota 16, da segunda parte. O Livro dos Espíritos, em sua questão 355 e 356. Ver também Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 13. Porque o óvulo e o espermatozoide podem se unir sem a presença da alma, apenas por impulsos magnéticos, biológicos. Nesse caso, a própria natureza se incumbe de descartar o embrião mal formado sem necessidade da interferência indébita do homem. Quando se trata de embrião fabricado em laboratório, é preciso estar atento, porque há a possibilidade de algum filamento perispiritual unir-se a ele. Nesse caso, os pesquisadores espíritas precisam desenvolver tecnologias mais sofisticadas, ainda inexistentes, para saber se isso ocorre e poder, dessa forma, trabalhar em embriões não comprometidos. Sem isso, ficaria difícil qualquer interferência. Se houver, porém, um feto ou um corpo humano em gestação, há aí um espírito responsável pela sua formação e todos os seus direitos devem ser preservados. A regra, portanto, é não interferir. Corpo físico, envoltórios sutis, espírito tem funções bem definidas, cabendo ao ser imortal o cuidado com todos os seus elementos construtivos. Cada espírito é responsável por sua própria evolução.
O Mestre Jesus mostrou o caminho e toda a humanidade compete, porém, a cada indivíduo viver e exemplificar as lições do amor universal, vivendo os princípios da caridade e da solidariedade em sua vida diária. Por tudo quanto vimos, para a doutrina espírita, a pessoa tem uma dignidade intrínseca, ontológica, conferido pela presença da alma, elemento imortal de origem divina, que necessita do corpo físico para aprender e evoluir em progresso contínuo. Não importa se o ser está consciente ou não, se é feto ou doente em coma, ele é uma pessoa e, como tal, deve ser respeitado pelo que é intrinsecamente. São, portanto, inaceitáveis o aborto, o infanticídio, a manipulação de embriões para fins eugênicos e eutanásia, e outros fins. Em última análise, a vida é um bem outorgado, indisponível, e essa verdade tem sua base na sustentação da própria ciência, devendo, como tal, ser reconhecido e orientado à conduta ética do ser humano. Então, meus amigos, ficou bem claro que os espíritas não concebem de forma nenhuma a possibilidade, tanto de aborto como de eutanásia, assim como infanticídio por motivos gênicos. Isso está incoerente para o nosso modo de pensar. Por hoje ficamos por aqui. Eu aguardo a todos em nosso próximo capítulo.